Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Quem for encontrando vai dando glória a Deus aí. Aleluia. Vamos fazer a leitura do texto. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Esta é uma leitura da versão Almeida, mas segundo a NVT, nova versão transformadora, diz assim: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Repita após mim essas frases. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mais uma vez, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Vamos orar pela palavra. Deus, fale conosco, nós pedimos humildemente, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, e que o poder do teu Espírito que habita em nós possa se manifestar, confirmando esta palavra como digna de toda aceitação. Deus, onde houver alguém orando, pedindo para ouvir a sua voz, para receber a revelação da tua palavra, que o Senhor possa nessa noite mais uma vez me usar humildemente como um instrumento nas tuas mãos, e que aonde, meu Pai, houver um coração receptivo, aonde houver fé nesta palavra, haja cura, haja transformação, haja libertação, haja milagres, e que o teu reino cresça e o seu nome seja exaltado e glorificado. O Ramaste Flaue Sancho Contemplai. E aquele que é batizado em línguas estranhas, não cesse de falar em mistério, porque dessa forma você edifica o seu espírito, se fortalece no Senhor. Aleluia. E quem não tem, manda a glória do mesmo jeito, e aplauda o Senhor porque Ele está neste lugar, e se assente dessa mesma forma porque Ele é tremendo. Aleluia. Eita glória. Irmãos, é muito bom quando uma unção nova permeia o ambiente. Eu gosto muito disso e louvo o nome do Senhor, porque o que seria de mim, o que seria de nós sem a sua presença? Mas indo para a palavra, eu quero ser o mais breve possível, mas não deixar de ser importante no que eu venho a dizer, falar sobre uma coisa muito fundamental para a vida do ser humano. Muitas coisas que estamos vivendo, ou vamos viver, estão fundamentadas, baseadas nesta verdade que eu vou te dizer aqui agora, que tudo depende dos seus olhos, dos seus olhos. Então que você redobre a sua atenção, se você quer viver uma vida abençoada, abundante, conforme Cristo Jesus prometeu. Eu vou perguntar esta noite aqui: quantos querem viver a vida abundante, maravilhosa em Cristo Jesus? Diga eu, para a glória de Deus. Se nós queremos viver uma vida boa, é porque de forma antagônica há uma vida ruim a se viver. Então, como introdução, é lido uma das palavras proferidas pelo próprio Deus em carne na pessoa de Jesus, diante de um dos sermões mais belos da Bíblia. Eu, como pensador, gosto de dizer: quem tem um sermão das bem-aventuranças no coração,
Quem tem o Sermão do Monte, que se estende ali do capítulo 5 ao 7, tem toda a Bíblia. Gandhi, que foi um grande filósofo pacifista, mudou a Índia, mudou o seu país somente com o Sermão do Monte. E dentro desse sermão, Jesus está deixando bem claro que a candeia, que a versão que eu acabei de ler, facilitando para o nosso modo de entendimento, nosso tempo, nossa cultura, fala de lâmpada, que a lâmpada do corpo são os olhos. Eu disse, a lâmpada do corpo são os olhos. Você tem olhos aí? Glória a Deus. Então os olhos são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando fala todo o corpo, é todo homem no seu interior: alma, espírito e os seus véus, mente e coração. Todo homem interior pode estar bem ou mal iluminado pelo seu olhar. A sua forma de enxergar as coisas ao seu redor. Jesus fala bem claro que quando os olhos são bons, todo o corpo vai ser privilegiado com luz. Aleluia. E eu gosto de falar de luz porque eu já andei em muitas trevas. Eu já fui uma verdadeira treva nessa terra, não sabia para onde ia, mas a luz de Jesus me alcançou. E eu quero continuar todos os meus dias vivendo na luz. Se você também quer, você pode dar um glória a Deus por isso. Em contrapartida, Jesus diz: mas, porém, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Isso é para causar temor nos nossos corações. E se a luz, isto é, se os olhos, que são a luz, que há em nós, na verdade é uma escuridão, então como deve ser profunda essa escuridão no interior desta pessoa? Então eu quero pregar uma palavra baseada no tema olhando diferente. Diga isso, olhando diferente. Isso, olhe para alguém ao seu lado, diga com carinho para ele: olhando diferente. Vamos, eu gosto de pregar para profetizar, para Deus fazer. Então vamos profetizar. Eu vou olhar diferente a partir de hoje. Diga: eu vou enxergar a vida diferente a partir de hoje. Aleluia. Ter uma vida em harmonia, paz, prosperidade, ou uma vida ruim, fatigante, difícil, depende dos nossos olhos. Não depende das coisas ao nosso redor, não depende das pessoas que você se relacionou, depende unicamente, exclusivamente dos seus olhos, da forma que enxergamos as coisas à nossa volta. Se você for ver comigo o texto também de Mateus capítulo 16, versículo 23, eu trago aqui a nova versão, que diz assim: Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Dobre a sua atenção. Jesus está cumprindo o seu propósito. Jesus tem coisas importantes a fazer e anunciando aos seus discípulos, um deles vai levantar uma objeção, dizendo: não vá, mestre, sofrer, apanhar, ser assassinado por nada. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Pedro estava com seus olhos apagados, vendo de forma errada o propósito de Deus. Jesus mesmo falando de coisas ruins aparentemente,
Ele estava enxergando o benefício, a necessidade dessas coisas para que a sua vida continuasse em harmonia com o propósito de Deus. Então, nós vamos perceber bem claro que o problema de Pedro não é o amor por Jesus Cristo em excesso, não é a precipitação, mas é o seu olhar, a forma que ele enxergou o propósito revelado de Jesus Cristo. Foi o erro de Pedro. Então Deus já nos orienta da importância de termos bons olhos, sabermos olhar bem a vida, porque dessa forma nós vamos ver conforme a perspectiva de Deus. Olha só a repreensão: Satanás, afasta-te de mim, porque você vê as coisas como os homens veem, isto é, você só olha para o natural, você só olha para estas coisas passageiras e não enxerga conforme a visão, a ótica divina. Ai, ramastea coramash. O problema não está fora. Muitas pessoas estão passando por problemas, nós passamos por problemas, isso faz parte dessa vida. Você veio aqui com problemas, mas eu venho te dar esta boa notícia: o problema não está fora, porque o mundo sempre foi o mesmo, as coisas sempre foram as mesmas de geração em geração, mas você precisa enxergar corretamente para que a transformação aconteça na sua vida. Duas coisas, estou saindo da introdução e eu vou para o desenvolvimento da mensagem, que são duas, eu disse duas coisas que precisamos para vermos melhor. Duas coisas fundamentais, essenciais, e quem está ligado para receber, dá aquele grito de glória a Deus que só os pentecostais sabem dar. Glória a Deus. Primeira coisa para se ver melhor: Jesus quer te dar bons olhos, e para isso devemos primeiro olhar para Ele. Aleluia. Tem um texto aqui que eu gosto e sei de cor, glória a Deus, e ele vai dizer assim, está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, quando eu digo muitas vezes: e deixando o embaraço e o peso do pecado, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando, eita meu Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezou, ignorou a afronta, e hoje está assentado à destra de Deus Pai, o lugar de mais alta honra, intercedendo por mim e por você. Na versão NVT, mantenhamos, olha só, o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus, porque Jesus agora está numa vida maravilhosa, porque Jesus agora está no lugar de mais alta honra que alguém pode estar, porque ele soube olhar, porque ele entendeu como olhar a vida, ele entendeu como enxergar o propósito de Deus como benefício para ele, não como coisa ruim. Crente tem que saber fazer tudo, conspirar ao favor dele. Eu assisti um seriado muito engraçado de comédia, de dois irmãos, e o irmão que tudo dava errado para ele foi reclamar com o outro que tudo dava certo, e o que tudo dava certo para ele disse assim: irmão, o problema é que quando a vida me dá limões, eu faço uma limonada, e você reclama.
Engraçado, mas tem todo sentido, irmãos. A forma como olhamos as coisas. Uma pessoa que olha errado vai viver errado, mas uma pessoa que sabe direcionar o seu olhar vai viver certo. É preciso viver o propósito nesta vida com alegria, meu irmão, com ânimo, ainda que tenham obstáculos, e eles são necessários para o crescimento. Quem tem uma ótica divina, ele não fica reclamando da situação, se vendo como vítima, mas ele entende que tudo faz parte de um processo para ele crescer, que tudo faz parte de um processo para que ele encontre a solução, que tudo faz parte de um processo para que ele receba o melhor de Deus. Aracalabras. E eu não concordo com crente murmurador não, irmãos, porque a palavra não nos ensina isso, olhar as coisas somente de forma negativa. Esse copo aqui está pela metade. Uns vão dizer que está meio vazio, outros vão dizer que está meio cheio, mas o copo está pela metade. O que muda é a ótica, o que muda é a forma de ver. Ou você vê Deus na sua vida atrás das circunstâncias, ou você fica aí vendo o diabo tudo que é lugar e fica preso na corrente da mentira, porque a Bíblia não mandou a gente confessar, irmãos, o que não está escrito. O que diz o salmo que nós estamos lendo da campanha? Direi do Senhor, direi do Senhor. Para de falar de luta, de prova, e diga do Senhor. Quem é o Senhor? É o Senhor que me livra, e nele eu confio. Quem olha certo, confessa certo. Bom, já tem muito tempo que eu parei de olhar para inimigos. Quanto tempo eu perdi, e quanto eu avancei depois que eu aprendi a olhar para Ele, olhando para o autor. Não interessa o que está à minha volta, eu olho para o autor, eu olho para o dono da chamada, eu olho para quem me escolheu. É Ele que me dirige, é Ele que presta conta, é Ele que cuida de mim. Olhe certo. E essas coisas só são circunstâncias que corroboram ao nosso favor quando sabemos olhar a vida da forma certa. Davi só foi quem foi porque ele sabia para onde olhava. Davi só foi quem foi porque na vida dele teve que ter urso, teve que ter leão, teve que ter gigante, teve que ter Saul para ele ser quem ele foi. E a gente quer uma vida sem perseguição, a gente quer uma vida sem obstáculo, para dizer que nós vamos ser felizes. Irmão, muda a sua visão, que isso não vai acontecer. Você está na terra. Moisés só foi Moisés porque houve um crime na história dele em um deserto, onde ele perde tudo. E assim com tantos outros homens e mulheres de Deus, eles olharam para quem o chamou. Simples assim. Segunda coisa a respeito de olhar diferente: é preciso olhar através dos olhos de Jesus. Diga assim: é preciso olhar através dos olhos de Jesus. Primeiro eu tenho que olhar para Ele, depois coloca isto na tua oração: Deus, me ensina a olhar como Jesus olha. Muda tudo. João capítulo 9, versículos 2 e 3, na Nova Versão Transformadora diz: seus discípulos perguntaram, Rabi ou Raboni do hebraico quer dizer mestre, porque este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra.
Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Olha a visão de Jesus, meu Deus. O Rabai Chui Calabra, eu estou sentindo alimento do céu. Oh, fortalecendo as nossas almas hoje aqui, irmãos. Pare de brincar de ser crente e entre na Bíblia e pegue o seu lugar com Jesus. Irmãos, enquanto as pessoas ficam observando a miséria, a luta dos outros e tentando achar o porquê daquilo, o porquê disso, o cristão, deve olhar como Deus olha e procurar, se é a respeito do próximo, não é falar o que aconteceu, o que ele fez de errado para estar nessa luta, nessa prova danada, sofrendo desse jeito, nesse hospital. Ao invés de fazer como as pessoas naturais fazem, o cristão deve olhar conforme os olhos de Deus para orar em favor, ajudar esta pessoa, se compadecer dela. Não somos estendedores de dedos, somos estendedores de mão. Você quer estender o dedo? Está no lugar errado. Vai caçar uma religião frajuda, vai para o mundo. Mas se é crente, se é filho de Deus, não estenda o dedo não, estenda a mão e deixe de hipocrisia, porque dessa forma você vai mostrar que você tem os olhos de Jesus na sua vida. Já basta o diabo, Satanás, que significa opositor, acusador. Já basta ele. Para que você quer trabalhar para ele? Ele já sabe fazer isso muito bem. Porque a pessoa, quando está na situação, não quer saber de gente acusando: você fez isso, você está assim porque mereceu. Não, ela quer solução. Ela quer alguém que olhe conforme Deus olha para tirá-la daquele lugar. Essa é a nossa missão, saber olhar para que haja luz no nosso corpo. Não adianta você vir para a igreja, batizar nas águas e viver em trevas, porque não sabe olhar como Deus olha. E quando diz respeito à sua própria vida, tudo que está acontecendo na minha vida, ainda que eu não entenda, é para Deus manifestar a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre mim. As pessoas perguntam: o que aconteceu? Jesus fala: manifesta o poder de Deus. Porque está doente? Vai lá e ministra a cura. Porque a porta fechada? Vai lá e ajuda ele a arrumar uma porta para se abrir. Eu parei de questionar, porque quando você olha conforme Deus, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito eterno. Tudo que acontece na nossa vida foi necessário para estarmos aonde Ele queria que estivéssemos. Uns reclamam, outros agradecem. Outros reclamam que o IPTU está caro, outros agradecem porque tem um telhado para morar. Outros falam que a gasolina está cara, outros agradecem que tem um carro para abastecer. Tem que saber olhar. Arandotaio sabrai. E eu concluo aqui. Várias doenças como gastrite, úlceras, depressões, que são doenças da alma, até o câncer, são consequências da falta de luz nos nossos corpos, da falta de luz nos nossos olhos, de olharmos errado. Irmãos, a Bíblia diz bem claro: se Satanás vier, resista a ele logo, e ele vai fugir.
Se você está ofendido com uma pessoa, abra o coração, perdoa logo, porque se você alimentar esse sentimento, o negócio vai ficar maior e você não vai saber lidar com essa situação. E para expulsar esse mal, essa treva do seu coração, você vai ter uma complicação. Então haja rápido. Pessoas que não olham bem, elas são acostumadas a confessar o que sentem. Irmãos, se nós formos guiados pelo que sentimos, pelas emoções, então a nossa vida é guiada pelo diabo. Deus não mandou a gente sentir nada, Deus mandou a gente crer. Se eu fosse olhar pelo que eu sinto, eu não estaria aqui. Quem é movido pelas emoções, irmãos, o diabo pode apertar o botão a qualquer momento e tirar a tua paz, te fazer pecar. Mas quando você olha para a palavra de Deus, quando você tem os bons olhos, a sua vida é controlada pelo poder de Deus, e Satanás fica debaixo dos seus pés. Mas assim como muitas enfermidades são causas de olhar errado, há cura para essas coisas e muito mais quando olhamos certo. Quando aprendemos a olhar como Deus olha, então teremos luz, saúde, vida dentro de nós. E é isso que eu quero pregar para a igreja: que você receba luz, que você receba vida dentro de você, que você não ande em trevas, mas que os seus olhos sejam bons a partir de hoje, que você comece a olhar diferente como Jesus ordena, para que você viva essa vida maravilhosa. Aleluia. Veja Deus como Ele é, meus irmãos, confie nele em todo momento, veja tudo na vida de forma positiva. Quando o diabo vem colocar uma situação negativa na minha vida para estragar o meu dia, eu faço questão de dar glória a Deus, agradecer por aquilo. Quando o inimigo tenta colocar uma situação para eu olhar, para eu desanimar, eu mudo o meu olhar e faço algo que glorifica a Deus, para mostrar para Ele, esfregar na cara dele que os meus olhos estão olhando para o lugar que me dá vida e não destruição. Aleluia. Olha a vida de forma positiva, porque você tem poder. Eu estou declarando isto: você tem poder de transformar as coisas ao seu favor. Eu profetizo que as coisas ruins que vierem contra nós vão ser transformadas em coisas boas, vão ser transformadas ao nosso favor, pela nossa capacidade de olhar para a grandeza de Deus e saber que maior é quem nos chamou. Para de andar igual o moço de Oliveira de Eliseu. Tem exército, tem inimigo, tem aquilo, tem falta, tem isso. E Eliseu falou: ei, meu filho, Deus, abre os olhos desse rapaz. Vai lá e olha de novo, rapaz, você está olhando errado. Quem olha errado, fala errado, e quem fala errado, vive errado. Mas quando você olha certo, você fala certo. Você quer ver um crente que realmente está com os olhos em Deus? Ele confessa a Bíblia, ele confessa a promessa, ele confessa a grandeza de Deus, não as circunstâncias, e ele vive a grandeza, porque ele está olhando para o lugar certo. Lembra de Pedro? Olhou para Jesus, andou sobre as águas, olhou para as águas, afundou. Eu vejo gente que é tão espiritual, mas despenca de nível quando começa a olhar para o lugar errado e reclamar e confessar a sua própria derrota. Ou então aqueles que falam meia hora do diabo para terminar a frase: glória a Deus. Eu não vi na Bíblia, irmãos, o diabo sendo exaltado. Isso é coisa da gente. De Gênesis Apocalipse, quem é exaltado da Bíblia é Deus.
Os profetas de antigamente, quando eles abriam a boca, eles falavam da grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é inacessível, é criador, é sustentador. A terra está sobre os escabelos dos teus pés. A sua palavra é uma espada aguda. Agindo Deus, quem impedirá? Volta a olhar para Deus. Volta a estar na posição que Ele te quer, de autoridade, de uma visão correta, de uma vida cheia de luz. E eu fecho aqui para concluir. Josué tinha muitos desafios, mas Deus instruiu ele a olhar bem, dizendo: não te mandei eu, então ser forte, ser corajoso, não te espante, não tenha medo, porque eu, Senhor teu Deus, serei contigo aonde quer que tu fores. Quem tem os olhos iluminados, confia. Tem coisa melhor? Você precisa de mais o que? Um Deus que falou: eu estou contigo, eu estou contigo, não temas, eu estou contigo. E se você se sentir fraco, Ele diz: eu te sustento. Olhe diferente e viva na luz. Não deixe o diabo roubar a sua alegria, porque a alegria é força, está na Bíblia, ele sabe disso. Sabe por que ele quer tirar a sua alegria? Porque ele sabe que ela é a tua força. A alegria de Deus é a nossa força. Então não deixe ele tomar a tua alegria, não deixe ele tomar a tua paz, porque você olha para o lugar certo, e você olha conforme quem te mandou olhar a vida. Em vez de reclamar, veja oportunidades. Os maiores empreendedores nascem em tempos de crise. Enquanto uns estão reclamando, ele está tendo a visão do seu sucesso. Muitos avivamentos não vieram de lugares estruturados, de grandes condições financeiras, mas vieram de lugares que ninguém imaginava. Um pastor, um líder que olha certo, ele sabe que Deus vai fazer o seu ministério prosperar, porque lugar caótico é cenário do mover e da glória de Deus. Quanto mais duro o coração, quanto mais seca a terra, mais Deus manda chuva, mais Deus manda adubo, e mais Deus faz. E o homem não entende porque Deus faz como Ele quer. Aleluia. Por isso, irmãos, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina toda a casa. Alguém apaga as luzes aí. Apaga as luzes aí. Apaga aí um pouquinho também em cima aí, vocês aí da salinha. Apaga um pouquinho aí. Apaga do hall, apaga aí de trás. Vai, Joel, apaga. Estou fechando aqui, pode. Isso. Quando a gente olha a vida de forma errada, mais ou menos assim, ó, o nosso interior, a nossa casa. Paga aqui também. Corre lá, Débora, aqui. Se alguém não entendeu a mensagem, é assim que é a vida de alguém quando não sabe olhar. Mas quando você olha a vida de forma positiva, isto é, sem malícia, sem maldade, quando você olha com a pureza da confiança em Deus, acendam as luzes aí, a sua vida, a sua casa começa a se iluminar. E quem anda na luz não tropeça, porque Jesus é a luz dos homens. Quem tem Jesus, dá aquele grito de glória gostoso e aplauda o Senhor, que Ele merece. Aleluia. Agora Deus se coloca de pé, meus irmãos. Nós vamos para a unção.